iniciando os trabalhos para falarmos um pouco sobre formação de lideranças na política de classe. Eu diria que com um grupo de painelistas altamente líderes de classe, altamente experiente, e tenho a convicção de que durante todo esse tempo que nós estivermos aqui, nós teremos uma troca de experiências, conhecimentos muito rica e que vai servir, inclusive, de estímulo para aqueles que ainda não estão engajados em projetos de liderança da classe. Teremos como painelistas hoje Ana Tércia Lopes Rodrigues, contadora, mestre em administração e negócios, professora universitária, membro da Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, vice-presidente de gestão do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul e uma das nossas mais talentosas lideranças femininas. Teremos também participação do Joaquim Bezerra. Eu estava dizendo que eu não chamo mais ele de Joaquim Bezerra Filho, porque ele está tão famoso que agora o pai dele é que diz que é Joaquim Bezerra Pai. O Joaquim é contador, pós-graduado em contabilidade e em auditoria, é empresário contábil e vice-presidente de política institucional do Conselho Federal de Contabilidade. E o Joaquim ele tem uma característica interessante, assim, ó, ele vem oriundo da liderança estudantil da classe contábil, que é um projeto que hoje funciona em todos os estados do Brasil, é um projeto organizado, que é o CRC Jovem, então, que é uma das nossas principais portas de atração e de entrada dos profissionais, dos jovens profissionais na vida de classe. E também teremos a participação do Márcio Shimomoto, que também é contador, graduado em administração de empresas e ciências jurídicas e sociais, atua no segmento empresarial contábil há mais de 30 anos, mas é que ele começou muito cedo. É presidente do SESCOM e da ESCOM, integra os grupos de trabalho do SPED no Conselho Federal de Contabilidade e do Grupo Confederativo do E-Social em Brasília. Estamos, então, falando sobre formação de lideranças políticas, no momento em que o país precisa muito de formação de lideranças políticas. Estaremos focados nas lideranças políticas da classe, mas nós precisamos também ter uma visão de que só mudaremos o que está aí e está ruim com o engajamento de gente séria, responsável e do bem. Porque vai sim o bem prevalecer contra o mal, graças ao esforço de cada um dos de bem que estão aqui e que eu tenho a certeza que é todo mundo que está nesse auditório. Inicia então a provocação dizendo: Ana Tércia, e aí, liderança política se forma como? Boa tarde. Primeiro que é uma satisfação participar desse painel com os colegas, todos líderes e com todos vocês que estão aqui. Rogério, respondendo à tua pergunta, liderança e formação de lideranças não é algo que se encontra na prateleira do supermercado. A formação de uma liderança é algo construído. E para se falar em renovação de lideranças, é algo que precisa estar alinhado dentro de um projeto estratégico. Portanto, não é fácil. Uma coisa é termos pessoas que, nos seus diversos ambientes de atuação, exercem uma liderança. Outra coisa é nós termos essas pessoas que já são líderes nos seus ambientes de atuação profissional, resolverem dedicar o seu talento e a sua habilidade para atuar em prol de uma causa coletiva, que é o que se faz dentro das nossas entidades de classe. E é para essa missão que nós precisamos ter projetos, desenvolver projetos, onde pessoas, muitos talvez aqui hoje nessa plateia, sintam-se motivados, estimulados a dar a sua contribuição. Então, isso não é algo que acontece por acaso. Isso precisa estar dentro de um projeto estratégico das nossas entidades, e é por isso que a gente entende que é importante estarmos aqui discutindo esse projeto, porque uma das frases que ao longo
da minha trajetória dentro das entidades de classe que eu mais escuto é de que são sempre os mesmos. Mesmo a gente sabendo que mudam-se as pessoas, renovam-se as posições, as lideranças de alguma forma, mas assim, por que o público não percebe essa mudança? Por que as pessoas têm esse discurso de que são sempre os mesmos? Talvez porque essa mudança que nós pensamos quando estamos dentro das entidades que estamos fazendo, talvez ela não seja perceptível ao público. Né? Ou talvez porque as pessoas não conheçam os projetos que as entidades têm e da forma como elas desenvolvem. Como eu sou uma estudiosa dos modelos de governança, também ensino processos de governança e de estratégia, a partir do momento que nós que estamos envolvidos nas atividades classistas, nos demos conta de que nós precisávamos atrair novos talentos para as entidades, começou-se um trabalho de mobilização no sentido de criar oportunidades para que esses jovens talentos fossem atraídos por aquilo que a gente tem para oferecer. E o que nós temos para oferecer enquanto entidades de classe? Qual é o atrativo que um jovem recém-formado, que um jovem em início de carreira teria hoje para se envolver num sindicato, num SESCOM, num conselho, numa entidade empresarial, né? De que maneira esse jovem se sentiria atraído? Acho que este é o grande desafio, para o qual eu também não tenho todas as respostas. Mas a gente tem alguns cases de sucesso. Eu penso que o Joaquim é um case de sucesso do movimento das jovens lideranças do Conselho Federal de Contabilidade. O Márcio vai contar um pouquinho aqui da história dele como presidente do SESCOM São Paulo e de como ele chegou a este cargo. Nós temos muitos outros casos de presidentes bastante jovens de conselhos que... Então, se nós estudarmos a trajetória dessas pessoas, nós vamos perceber que por trás dessas projeções que ocorreram de jovens profissionais que assumiram... O Rogério é um caso de um presidente bastante jovem, se não estou enganado, acho que foi o presidente mais jovem do nosso conselho. Né, Rogério? Com que idade tu foste presidente? Pergunta difícil. Te peguei. Não, foi com 30 e pouco. Imagina, ele não tinha 40 anos, ele já foi presidente de um conselho tradicional, como é o Conselho de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Né? O Rogério é um caso que é uma da realidade de muitas pessoas que hoje estão no sistema, que é uma questão de renovação em termos familiar. O pai do Rogério já era liderança classista e ele acompanhou esse processo e foi para ele um caminho natural, assim como hoje ele já está formando uma nova liderança, que é o filho, que também está acompanhando, que já faz ciências contábeis. Mas e os casos em que as pessoas não têm na sua família um histórico de pessoas envolvidas com as entidades de classe? Como é que nós fazemos para atrair esse jovem? Então, eu queria, ao longo desse debate, Rogério, não quero me estender, porque a gente combinou aqui de fazer um bate-papo bastante informal, mas com muito conteúdo. O que eu quero aqui, ainda ao longo dessa tarde, poder comentar, são os modelos que nós temos dentro das nossas entidades e que proporcionam essa movimentação. E eu vou falar, neste momento inicial, de um case que nós temos no nosso conselho, que hoje tem sido um motivo de muito orgulho e de satisfação para todos nós que estamos aqui. Nós temos no conselho 12 comissões de estudos que atuam nos diferentes segmentos. Né? Nós temos comissão de estudos de auditoria, de perícia, de contabilidade pública, de contabilidade gerencial, ou seja, daquelas áreas tradicionais, responsabilidade social, terceiro setor, cooperativas. Mas nós temos um grupo que ele foi idealizado com essa visão, com o objetivo de ser a nossa incubadora de novos talentos, que é o CRC Jovem. E a resposta que esse grupo nos dá em termos de como eles fazem política
de uma forma diferente, nos dá a real sensação de que nós precisamos desses jovens talentos para nos ensinar algo que nós pensamos que sabemos fazer e que fazemos bem, mas que, na verdade, ainda somos muito conservadores. Então, o modelo de atuação do CRC Jovem, o que me chama mais atenção é a forma como eles integram as demais áreas. Eles não trabalham isolados numa única causa. Eles interagem com todas as demais comissões e esse modelo que é um modelo, digamos, matricial, ele não é linear, ele é colaborativo. Porque esse é o paradigma dessas novas gerações. Esse é o paradigma. Agora, neste mesmo momento, está ocorrendo um outro painel sobre compartilhamento, né? E esse modelo, ele é um modelo de compartilhamento. E é nesse modelo que eu acredito, e é nesse caminho que eu acho que a nossa profissão vai evoluir se nós entendermos qual é o paradigma do momento e de que forma as nossas entidades podem utilizar esse paradigma da forma mais positiva possível, né? Então, para iniciar, Rogério, já que acho que toda a mensagem que perpassa esse evento é a ideia de compartilhar, né? Compartilhando experiências, unindo competências. Esse é o paradigma que hoje nos inspira no ambiente de negócios e que deve nos inspirar também na forma de fazermos política e renovação de lideranças. Quem fala merece palmas. Joaquim, de um lado, as entidades reclamam que faltam lideranças. De outro lado, os profissionais dizem que falta espaço para eles participarem. Como é que desata esse nó aí? Boa tarde. Primeiro dizer da honra de estar aqui nesse painel, compartilhando com colegas experientes, aliás, aprendendo muito mais do que podendo expor, talvez trazer aqui mais um sentimento e dizer que parece um voo no tempo, apesar eu atualmente tenho 37 anos de idade, mas quando eu quando eu me formei com 21 anos, eu já tinha pelo menos 5 anos que militava no movimento estudantil. E via naquela época, Rogério, uma resistência muito grande do sistema aceitar a força do movimento estudantil como uma possibilidade de futuro, talvez porque naquela época a gente estava mais arraigado no paradigma da fiscalização, eminentemente, e do registro, e hoje nós temos um campo muito aberto com a educação continuada, e temos um campo muito aberto com a necessidade de posicionamentos sociais, e temos um campo muito aberto com a obrigação de responsabilidade socioambiental. E a resistência era grande, ao ponto até da gente nos perguntar, né? Peraí, não somos nós o amanhã da classe? À época, eu me lembro, quando eu era estudante, nós tínhamos 220 mil profissionais de contabilidade. Hoje nós temos 530 mil. E temos pelo menos 400 mil estudantes em escolas, em faculdades. Em um prazo máximo aí de 5 anos, 7 anos, nós teremos uma classe de 1 milhão de profissionais. E eu ficava me perguntando, o que era que nós poderíamos fazer para contribuir num amanhã onde a classe estaria composta desses neoprofissionais. Hoje nós somos, se nós considerarmos dos últimos 5 anos, nós temos 37% de profissionais registrados nos últimos 5 anos. E temos 38% de profissionais até 35 anos de idade. Significa dizer que nós temos uma classe preparada para ousar, preparada para assumir os desafios que estão postos. Agora, estamos num momento realmente de interrogação, no momento onde nós temos uma carência de líderes no Brasil
e carência de líderes que precisam dar respostas imediatas a perguntas que estão sem respostas. Ao ponto, inclusive, de por onde eu tenho andado, ter a audácia de dizer que se tem uma classe organizada, com capacidade de poder proporcionar luz e solução ao Brasil, essa classe é a classe dos profissionais da contabilidade, que tem em suas mãos armas para poder dar exemplo à sociedade. Que armas? Ora, nós temos pelo menos 10 milhões de empresas no Brasil. Nós temos 5.600 municípios, nós temos uma nação brasileira, 27 estados, 209 milhões de brasileiros que precisam de contabilidade, que precisam das informações contábeis, que precisam prestar contas de alguma forma. Então, se nós temos isso nas mãos, não temos só o lado econômico financeiro, não. Nós temos uma capacidade de promover um abalo, um verdadeiro balanço para tirarmos pessoas das zonas de conforto. Nós temos essa capacidade. Eu tenho dito de que talvez muito mais importante do que reformas que estão sendo discutidas por aí, no Congresso, como a reforma política, como a reforma tributária, como a reforma do Código Comercial e tantas outras reformas, eu tenho dito que talvez muito mais importante do que estas reformas é uma que não depende dos políticos, que não depende do Congresso e que depende unicamente de cada um de nós. É a reforma ética e moral. E essa passa por um processo de consciência interna. Uma sociedade não pode viver desanimada. Uma sociedade não pode viver sem sonhar. Uma sociedade não pode viver desacreditada. E isso tudo está acontecendo porque nós temos uma ausência de líderes no Brasil, que nos deixam incomodados em poder voltar a sonhar, em acreditar que dá certo, em acreditar no país que nós estamos vivendo, num país de potencialidade, de gente competente, de gente empreendedora, num país de riqueza. Ora, por que não dá certo? Depende de cada um de nós. E esse despertar, essa mensagem, é aquela que a gente vem construindo nos projetos que o Conselho Federal de Contabilidade, enquanto classe, vem desempenhando no seu papel social. É o programa do voluntariado da classe contábil, é o programa da mulher contabilista, que nós estamos tendo aqui o maior exemplo desse palco. Isso é algo que começou lá atrás, com 4, 5 guerreiras, mulheres, desbravadoras, dizendo o seguinte: vai dar certo, nós precisamos fomentar a liderança da mulher, nós precisamos demonstrar que a mulher é importante nesta classe e que hoje é quase 50% dela e representa muito mais do que 50%. Nós temos aqui uma responsabilidade muito grande, é de iniciarmos essa reforma moral, essa reforma ética. Essa é uma responsabilidade da classe contábil. E quando nós colocamos e despertamos pessoas para estarem nesses movimentos, como o Projeto Jovem Liderança, nós estamos simplesmente indo, talvez na contramão, e nós temos que aceitar dizer não ao não. Nós temos que pagar o preço que for para defender o espaço que nós queremos ter. No painel pela manhã aqui, onde a Clara estava presente, a Marcinha, ali é uma mensagem maior de liderança, de por que nós conseguimos conquistar os espaços, porque nós não desistimos perante o não, porque nós não aceitamos nos sermos atacados por balas de covardes. Quando eu digo que bala de covarde não mata homem, nós não nos aceitamos a ser discriminados por algo que é competência nossa. Nós aceitamos o desafio, estamos postos. Isso tem um preço? Tem um preço. Mas tem que alguém pagar esse preço. Porque só haverá esperança, só haverá sonhos e expectativa de crescimento, de desenvolvimento, se nós tivermos líderes que queiram pagar o preço do desafio. É bom sonhar,
é bom dormir, fugir de sonhos incertos, mas o melhor é acordar e sonhar de olhos abertos. Os sonhos de olhos abertos é a realidade daquilo que nós planejamos. Portanto, nós estamos num momento onde há uma carência muito grande de líderes, mas nós temos uma classe muito forte, com exemplos de líderes que não se preocupam só com o seu dia a dia da gestão, mas se preocupam em formar lideranças para o amanhã. Essa é a grande responsabilidade de um líder. Se desapegar da possibilidade de uma expectativa de poder, mas simplesmente ter em suas mãos uma possibilidade de criar na mente de cada um o desejo de sonhar sempre, de acreditar sempre. Aí sim, a gente parece que vive, que se tivermos esse meio conquistado, podemos ter a liberdade de ocupar os nossos espaços. Podemos, inclusive, ter a certeza de que, se enfrentarmos e aparecermos as dificuldades, nós teremos alguém que possa pegar a nossa mão, encostar, porque esta queda não derruba. E essa mensagem é o que nós estamos, em todo o país, plantando nos nossos programas de formação de líderes. Eu poderia dizer o seguinte, que hoje o projeto Jovem Liderança mostra a sua força e o seu propósito. Quando há 20 anos atrás começava, e aqui nós temos nesse auditório e nesse palco, e nos palcos anteriores, pessoas oriundas desse movimento. Shimamoto é oriundo do CRC Jovem, começou lá em São Paulo. Aqui eu vejo várias pessoas, apesar da incandescência da luz, mas vejo várias pessoas que participaram desse movimento e hoje estão aonde? Estão contribuindo com a classe, sejam nos conselhos, sejam em comissões importantes e até se colocando à disposição de pagar o preço. Eu acredito na força que nós temos de proporcionar a geração de líderes para o nosso país. Eu acredito. Shimamoto, como é que se converge dentro das lideranças da classe para a busca do bem comum, do bem maior, né? Nas várias áreas de atuação da profissão? Eu queria que tu trouxesse um pouco da tua experiência assim, e daquilo que tu acredita. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite do CRC. Como o Rogério falou, eu iniciei bem jovem na profissão, nasci numa empresa de contabilidade. Até pouco tempo eu fazia parte do CRC Jovem e do núcleo de jovens do SESCOM. Não sei por que me tiraram de lá, eu acho que porque assumi a presidência. Eu estou supondo que é porque assumi a presidência, não é por causa da minha idade. E realmente é um grande aprendizado. Uma das primeiras comissões, quando eu entrei no SESCOM São Paulo, como suplente ainda, foi também participar no CRC Jovem, porque o SESCOM e o CRC trabalham em várias comissões conjuntas. Uma delas era o CRC Jovem, onde naquela época o Luiz Fernando era o coordenador dessa comissão, e comecei a participar no CRC Jovem também. E tanto que eu sou oriundo do CRC Jovem, como foi dito, o Luiz Fernando também é oriundo do CRC Jovem, que foi um presidente do SESCOM São Paulo, e a Marcinha, que estava aqui no painel anterior, também é coordenadora do CRC Jovem. Então não podemos negligenciar que realmente os conselhos regionais, através do CRC Jovem, está formando lideranças para as nossas entidades, para as nossas classes. Eu acho que esse trabalho dentro do CRC e também no SESCOM São Paulo, criamos um núcleo de jovem, onde lá também a gente tenta capturar os jovens para se interessar pelas atividades da entidade de classe. Eu sei que o jovem, e aí nós temos que falar exatamente a linguagem dos jovens para trazer os jovens. Eles têm uma linguagem diferente, talvez, das pessoas que já estão nas entidades de classe. O jovem, no início de carreira, naquela fase que ele está com seus 20 e poucos anos, 30 anos, ele está construindo ainda a sua profissão, a sua carreira. A linguagem dele não é muito, ainda não tem aquela linguagem de trabalhar para as entidades de classe. Ele ainda está fazendo a sua parte financeira, está construindo a sua empresa, está construindo a tua vida. Então, nós falamos a linguagem, trazendo esses jovens para ensiná-los a como fazer o início da sua carreira. E é essa a função hoje do núcleo de jovens, trazê-los para fomentá-lo, ensiná-los sobre gestão, trazendo assuntos de gestão
e falarmos na linguagem dele, é criado um grupo de WhatsApp, porque eles falam por WhatsApp, eles quase não falam presencial, nem por e-mail, tem que ser por WhatsApp mesmo. Então é criado um grupo de WhatsApp, onde eles trocam informações, e parece que as informações são mais trocadas lá do que presencialmente. Ela me falou, hoje eu estava conversando com uma dos integrantes do núcleo, que faz parte da diretoria do SESCOM, trouxemos também alguns jovens, sempre identificamos e trazemos para as diretorias. E que já tem 40, 50 jovens que debatem constantemente os assuntos, independente de uma reunião presencial ou não. E isso é muito importante para as entidades de classe, porque se vocês, hoje aqui nós estávamos no primeiro painel falando sobre inovação, disrupção, criar coisas novas, ter criatividade. Entidades que não se renovam, não tem criatividade. Você só traz coisas novas quando você tem pessoas novas. Se vocês querem trazer assuntos, trazer ideias novas, é importante, suma importância, a participação dos jovens. Trazê-los para as entidades de classe passou-se também a ser uma sobrevivência das nossas entidades. E para que a gente tenha, eles saiam dessa fase de fomentar os seus negócios, eles vão conhecendo aquilo que nós fazemos como entidade de classe, onde nós representamos a entidade, eles começam a ter o sentimento de dar um pouco de si, sem pensar em si. Esse é um lema até Rotário, né? Quem é do Rotary tem o lema de dar de si sem pensar em si. Pensar no bem maior, ter pensamentos mais coletivos do que individuais. É isso que o Joaquim falou inflamadamente. Joaquim, parabéns, você... O pessoal do Nordeste, para fala, eles inflamam plateia, né? Eles falam com paixão. E isso é uma verdade. Se nós queremos melhorar a sociedade, nós temos que parar com pensamentos individuais. Muito das coisas que acontecem hoje, que infelizmente nós temos visto, é fruto de pensamentos individual. A pessoa só pensa nela, não pensa na sociedade, não pensa no coletivo. Quando os jovens começam a conhecer aquilo que nós fazemos pelas entidades, eles começam a pensar coletivamente. Pensando coletivamente, eles começam a entender o que são as entidades de classe. Hoje, se não fosse, por exemplo, o trabalho de um CRC, dos SESCOMs, da FENACOM, que nós temos hoje, Conselho Federal, o Brasil seria totalmente diferente. Nós não teríamos a representação e as mudanças e a legislação até tributária e trabalhista que nós temos hoje. Trabalhamos influenciando, não nos nossos negócios, mas influenciamos no Brasil inteiro. Quando você começa a perceber, em determinado momento, nós todos que estamos nas entidades de classe, percebemos que precisamos fazer alguma coisa a mais, precisamos influenciar, e vocês não conseguem mais influenciar trabalhando sozinho, nós vamos para as entidades de classe, porque através das entidades de classe é que você tem condições de ter uma influência maior, tanto no legislativo, judiciário, como nós temos uma interligação muito grande, não podemos negar que nós temos que ter uma interligação com o legislativo, que são eles que criam as leis. Como você vai atuar, melhorar a nossa profissão, melhorar a nossa função, melhorar a nossa classe, se não podemos influenciar nos poderes legislativos, nas legislações, antes de eles virarem leis? Então, isso que é muito importante, quando eles começam a perceber que através das entidades de classe, eles podem falar por um público maior, pode beneficiar um público maior, aí que começa a se criar o sentimento de altruísmo. Os líderes de classe não podem ser somente bons técnicos, eles têm que ter esse sentimento de dar de si, de altruísmo, de ética, de comprometimento. Sem isso, você não tem a formação de um líder completo. Isso é de suma importância a gente criar esse sentimento de ética, que o Joaquim falou, esse sentimento de mudar. E isso não se cria da noite para o dia. Por isso que em São Paulo, eu até estava comentando, é uma particularidade de São Paulo que não funciona no país inteiro. Em São Paulo, as entidades de classe funcionam através de grupos políticos. Nós temos alguns grupos onde nós inserimos as pessoas nos grupos, eles amadurecem nos grupos, participando das entidades de classe, e ali eles vão galgando os postos de liderança nas entidades de classe. E isso demanda, não podemos inserir líderes para comandar na presidência de um conselho, na presidência de um SESCOM, sem que ele conheça a história e sem que ele tenha todos os ensinamentos de ética e de liderança. Isso se constrói com o tempo. Por isso, quando a Ana falou que as pessoas falam sempre os mesmos, às vezes as pessoas não percebem porque eles precisam galgar posições. Não pode chegar
Ele entra hoje na entidade, amanhã ele é presidente da entidade. E como se constrói o relacionamento para você, como presidente de uma entidade, ter com os demais entes? Você não constrói em uma gestão. As pessoas passam por 1, 2 ou 3 gestões para que possam, quando chegar à presidência, já ter o conhecimento necessário para você ter esse relacionamento, tanto político como com as entidades. Algumas pessoas até falam para a gente, vocês de São Paulo são fogo, né? Porque nós mudamos realmente o presidente, procuramos não fazer as reeleições, para ter exatamente a renovação. Nós temos uma recomendação que 30% das entidades devem ser renovadas a cada gestão. Uma vez uma pessoa algumas outras entidades que não renovam tanto, eles falam assim, vocês são fogo, né? Quando o cara está ficando bom, o cara sai da presidência, né? E é exatamente às vezes isso que acontece. Quando você assume a presidência, você já construiu relacionamentos, você já conhece as pessoas, e você trabalha 3 ou 4 anos, ou 2 anos, e aí você tem que sair da presidência abrindo vagas. Nós não podemos, o líder é aquilo que o Joaquim falou, nós temos o líder bom, é aquele que pode sair da presidência e entrar à próxima presidência sem ter um grande impacto nessa mudança. Isso é o que nós buscamos fazer em São Paulo, através das entidades, dos grupos políticos e dos núcleos de jovens, que de lá é que nós capturamos os jovens necessários para as nossas lideranças. Ana, as profissionais já são metade dos registros, a maioria nos bancos universitários. Como fazer essa transição para a liderança do topo, assim, né? Nas organizações contábeis, nas entidades de classe, né? Como é que como é que pode se dar o maior engajamento e a participação nas lideranças vindo das mulheres? Bem, o movimento das mulheres, ele já é um projeto de formação de novas lideranças. E eu diria um projeto muito exitoso, né? A ponto de nós já termos várias mulheres presidentes de conselhos regionais, no sistema SESCOM, SESCAP, né? Várias mulheres também presidentes, já tivemos uma mulher presidente do Conselho Federal de Contabilidade, enfim, então isso é um projeto que foi organizado, isso não aconteceu por acaso, e este evento é um fomentador de lideranças femininas. Mas eu gostaria de pegar um ponto do que o Márcio colocou. Quanto tempo leva para se formar uma liderança? Vamos pegar assim, um presidente. Né, Márcio, acho que tu tocou nesse ponto, eu acho extremamente importante. As pessoas precisam entender qual é o tempo que um presidente de uma entidade que tem normalmente ciclos, né, de 4 anos, como é no sistema CFC, CRCs, ou no sistema SESCONs, é 3, né? No sistema, eu vou falar do sistema que eu conheço, que é o sistema CRCs, CFC, CRCs. No mínimo, no mínimo 8, 10 anos para se formar um presidente. Ou seja, a pessoa percorrer, né, ocupar determinadas funções dentro dessa entidade, percorrer um ciclo até chegar no topo. Né? Bem, com relação às mulheres, hoje pela manhã o painel falava justamente sobre o teto de vidro. A barreira invisível que muitas vezes ela está constituída não por parâmetros objetivos, não tem nada dizendo assim, a mulher não pode ocupar, mas os percalços. Então, tu imagina na carreira de uma mulher que está se construindo profissionalmente, além do tempo que ela precisa dedicar para a entidade, ela fazer essa projeção do tempo, né, que ela precisa dedicar abnegar das suas outras atividades para dedicar para uma atividade profissional. Eu vejo muita gente evadindo dentro desse processo. Então, isso dificulta. Né? Mas isso não é por uma questão pré-definida. Isso são consequências da forma hoje da nossa estrutura social, que ainda apresenta e impõe determinadas barreiras. Muito bem, com relação ainda à questão da liderança,
essa formação de lideranças, ela realmente pressupõe determinados requisitos, que o Márcio tocou em alguns deles, e eu queria fazer referência a um que eu considero extremamente importante, porque eu tenho algumas referências na minha formação. Primeiro, eu sou oriunda de um projeto de jovens lideranças. Meu primeiro projeto que eu participei foi o grupo de jovens da igreja. Um grupo de jovens de igreja, embora ele tenha uma outra finalidade, ele começa a nos preparar para liderar. Eu lembro da primeira vez que eu fui chamada para fazer uma leitura na missa das 10. Né? Aquilo já é um teste de exposição pública, igreja lotada. Né? Eu sei que o Rogério também é oriundo de projeto de CLJ. Né? Então, assim, ali a gente começa a ter os nossos primeiros desafios com o uso da palavra, que o Joaquim tem uma retórica, né, fantástica. A palavra é um dos grandes requisitos de uma liderança. Eu me dei conta disso lendo aquele livro, que talvez alguns tenham lido, que é A Menina que Roubava Livros. Tem uma parte do livro onde ela fala na revolução que foi feita através da palavra. Quando ela começa a aprender a ler, ela descobre que a palavra é revolucionária. Hitler fez uma revolução somente usando palavras. Ele usava as palavras, né? Depois o exército dele usava outros artifícios, mas ele usava as palavras para convencer as pessoas de algo que ele acreditava. Liderar é isso, é usar colocar o nosso conhecimento nas palavras e conseguir influenciar as pessoas. Agora, essa influência tem que ser para o bem. Né? E quando a gente está dentro de um projeto que tem essa finalidade, né, que é o que a gente procura desenvolver dentro das nossas entidades, nós precisamos preparar as pessoas para falar, para comunicar, né, o poder da comunicação. Então, quando eu me dei conta, Rogério, que eu tinha essa oportunidade, através dos espaços que a gente tem dentro das nossas entidades, de usar a palavra e, através da palavra, passar o meu pensamento, as minhas crenças, aquilo que eu acredito que possa fazer diferença na vida das pessoas, e por ser uma professora, né, o uso da palavra é inerente à minha função, mas faz diferença a forma como se usa a palavra. Né? Quando tu usa a palavra para tocar o sentimento das pessoas, e a gente percebe das maneiras mais inusitadas possíveis quando uma pessoa vem e te diz assim: professora, por tua causa eu estou hoje me formando, porque eu fazia um outro curso e um dia eu fui assistir uma palestra, por acaso eu fui assistir uma palestra na contabilidade e eu mudei de curso e hoje eu estou fazendo contabilidade porque você me influenciou. E a gente percebe que através de uma palavra tu muda o destino da vida de uma pessoa. Isso é fantástico. Então, a partir do momento que nós tivermos a consciência que nós temos esse poder, e todos nós temos, porque todos nós falamos, nem todos têm a oportunidade de ter um microfone nas mãos, é por isso que quando eu tenho essa oportunidade, eu não abro mão de fazer uso da palavra, porque eu penso que a palavra é inspiradora, a palavra muda a realidade da vida das pessoas. Então, nós precisamos que mais mulheres, que mais jovens, que pessoas que tenham vontade de fazer esse trabalho, que se apresentem para o jogo, que venham. Muitas pessoas entraram no sistema, eu já fui convidada, e eu hoje convido pessoas, e muitas pessoas vêm para dentro dos nossos grupos, das nossas comissões, porque as pessoas vêm e falam, e dizem assim: eu tenho vontade de participar, eu quero fazer parte. E parece que é uma coisa impossível, não é. É muito simples. Quando a pessoa tem vontade, eu estou vendo aqui, ó, na minha frente, né, uma pupila aqui, a Josiane, que ela veio um belo dia e disse assim: professora, eu tenho vontade, eu gosto de participar. E ela hoje é uma jovem liderança, participou já do CRC Jovem, hoje está no CRC Mulher, e isso é acessível a todos. Então, gente, não é o clube do Bolinha, não é uma panelinha, não é algo reservado a poucos, é algo que está à disposição da nossa profissão, da nossa classe. Joaquim, tem lideranças e tem falsas lideranças.
né? Existem aqueles que acham que quanto pior, melhor, que quanto mais destruir, quanto mais, né, não contribuir, quanto mais desqualificar o trabalho dos outros, né? Enfim, quais são as características que tu acha que líderes do bem têm? Bom, Rogério, você tocou num dos pontos mais importantes do processo de equilíbrio entre liderar e ser liderado. Nós temos, eu sempre digo que em tudo na vida você pode usar para o bem ou para o mal. Eu às vezes faço as comparações meio esdrúxulas, mas vou pegar uma pacifista, Madre Teresa de Calcutá. Era uma líder? Uma líder. Empreendedora social? Empreendedora social. Fernandinho Beiramar. Um líder? Um líder. Empreendedor? Um utilizou para o bem, o outro para o mal. Há quem edifique aquele que trabalha para o mal. Há quem. Nós não podemos exigir que a totalidade das pessoas estejam 100% certas ou erradas às suas convicções. E também não podemos exigir que as pessoas tenham evolução ou sejam plenamente conscientes sobre aquilo que imaginam querer ou poder. Mas, eminentemente, eu ainda acredito nas ficções ou no roteiro de uma novela em que diz o seguinte: no final, sempre vence o bem. O mal predomina por alguns momentos, as mutretas, as armadilhas, mas no final vence o bem. E no nosso caso, não é nada diferente. Eu quero pegar um gancho no que os dois colegas painelistas colocaram para chegar numa reflexão sobre os tipos de líderes que existem em todas as comunidades. Isso que a professora Ana Tessia falou, e que o Márcio também colocou, é verdade quanto ao tempo de preparo de uma liderança. Particularmente, nós temos aqui, a professora Ana Tessia citou a Josi, que está aqui na frente, tem a Sani do Rio Grande do Norte, tem o Ebert do Goiás, o Pedro do Pará, e tantas lideranças. O Pedro já foi presidente, o Ebert hoje é vice-presidente, a Sani vai concorrer à vice-presidência, e tantas pessoas que vieram de um tempo esperando o seu tempo, esperando a sua hora. Portanto, uma das principais características de um líder é ter a paciência de esperar o seu momento. Porque muitas vezes o queimar etapas faz um tropeço que não dá mais para levantar. Porque nós temos que ter uma consciência de uma coisa: tudo é um sistema político. Em casa nós temos o nosso sistema político, na igreja nós temos o nosso sistema político, aqui na classe tem um sistema político. Mas o que nós incentivamos é de que as pessoas possam ter uma consciência política de que há uma missão institucional a ser cumprida. E essa missão institucional não pode ser tratada como galhofas. Essa missão institucional não pode ser tratada com mecanismo de desprezos, ou de enganação, ou de falsos testemunhos, ou de falsas perspectivas. E como é que se distingue um modelo de outro? Muito simples. Qual é a realização que cada um tem? Qual é o trabalho que cada um tem? Qual é a história de sucesso que cada um tem? Há um ditado que meu pai e meus avós sempre me diziam: meu filho, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Com quem andas? Quem são
as pessoas que cercam aqueles supostos ou candidatos a desenvolver uma crença de liderança? Quais são os propósitos que essas pessoas têm e que se colocam à disposição do seu povo, da sua comunidade, da sua sociedade? A história de lutas, do pagar o preço com ética, com responsabilidade. Eu não acredito em quem puxa o tapete e nem quem empurra na escada. Eu não acredito. Eu não acredito em que naqueles que buscam o contra-ataque de ideias ou de posições mentirosas para enganar e preferem isso ao diálogo claro das ideias. Um bom líder tem ideias fixas, mas está aceito a mudá-las para o bem. Um bom líder tem o sentimento daqueles que lhe cercam e tem propósito, sabe aonde quer chegar. Por isso, precisa ter paciência, precisa plantar. E nós sabemos, a Bíblia coloca isso, mas os nossos ensinamentos de vida, sabemos que nós só colhemos o que plantamos. Se plantamos o mal, deveremos colher o mal. Agora, se plantamos o trabalho, se plantamos o suor salgado do rosto, se plantamos a convicção e a crença de que vai dar certo, se plantamos ações que podem agregar e desenvolver as comunidades. Abrimos um parênteses para fazer uma reflexão do nosso sistema CFC. Quanto trabalho tem sido feito em todo o país, disseminando o bem, promovendo a oportunidade de momentos como esse, onde nós possamos agregar valores, plantando o bem, plantando o sentimento de renovação, plantando o sentimento de trabalho, plantando informações técnicas que brotarão lá em nossos escritórios. Eventos como esse, nós percorremos o Brasil todo. Movimento como o da Mulher Contabilista, tem em todos os estados brasileiros uma comissão que trabalha em prol desse plantio. Movimentos como o da Jovem Liderança, tem em todos os estados brasileiros que trabalham com o fortalecimento deste plantio. A grande missão nossa é podermos ter a nossa consciência e olharmos para o que tem sido feito, para o trabalho que cada uma dessas pessoas que pagam o preço, que esperam o seu tempo, mas que não puxa o tapete de ninguém. Eu digo sempre o seguinte, eu já participei de algumas campanhas políticas, e eu conto uma, que a gente fazia pesquisa qualitativa. E era uma disputa de candidatos a governadores, e tinha um candidato a governador que só batia, e entrava para falar da família do outro, e entrava para inventar mentira, para chamar o outro de corrupto, para dizer que o outro era ladrão, e só fazia isso o tempo todo. E a gente fez uma pesquisa qualitativa, se deveríamos bater no mesmo tom, ou o que deveríamos fazer. E um senhor tão simples nos deu a resposta que a gente precisava. Ele disse assim: olhe, faça o seguinte, você vai passando por uma rua, certo? Aí tem assim uns 2, 3 cachorros, começa a latir para você. Você vai parar e latir para o cachorro também? Não, siga a sua vida. Ele vai cansar de latir. Muito bem. Painel bom só tem um problema, ele passa muito depressa. Então, assim, eu queria fazer uma última colocação para o Shimomoto, que assim, qual a importância da liderança da classe contábil também ser uma liderança social? E também já queria te dar a palavra para fazer teu comentário final, para nós irmos para o encaminhamento do encerramento. Acho que as entidades são constituídas e também temos o dever social, assim como tem todas as entidades e empresas desse país, sempre tem um lado social que nós devemos estar
devendo e cumprindo. Por isso que até o CRC tem o CRC social, o SESCOM tem o SESCOM na parte social, onde até temos um projeto, 1,5% do nosso orçamento é destinado para finalidades sociais. Nós temos uma capacitação de jovens, onde pegamos menores com poucas possibilidades financeiras e capacitamos eles em escrituração fiscal, em departamento pessoal, com aquela finalidade de que a gente não deve dar o peixe, devemos ensiná-los a pescar. Então, fazendo isso, cumprimos a nossa finalidade social também. E também, é lógico, beneficiamos as nossas classes, porque estamos criando mão de obra para as nossas empresas. Acho que isso é muito importante. Quando o Joaquim e a Ana também comentou um pouquinho sobre a formação dos líderes e o tempo que a gente diz que demora para se formar um líder, eu acho que nesse tempo também não é só a preparação da pessoa, porque para você estar nas entidades de classe, a gente dedica tempo para as entidades de classe. As pessoas têm que ter agenda para estar dentro das entidades de classe. Desde a época que ele é suplente, até a hora que efetivamente se torna presidente, ele vai tendo um tempo de dedicação maior nas entidades de classe, sendo que quando você atinge uma presidência de um conselho federal, de uma FENACOM ou de um SESCOM, de um conselho regional, praticamente o meu tempo é quase 100%. Me falaram uma coisa, me falaram que era uma vez por semana. Depois eu descobri que não era uma vez por semana, eram 2. Cheguei na presidência com quase 7 vezes por semana, que fim de semana às vezes eu chego em casa e minha cachorra late para mim, eu vou na minha empresa, mudou a recepcionista, ela pergunta onde que eu quero ir. Então, isso são tempos que levam de dedicação da sua liderança que você assume. E você, quando você assume trabalhar nas entidades, tem que ser feito com responsabilidade. Naquele tempo que você programou a destinar, você tem que dar 100% de dedicação para que você possa fazer o melhor possível. E isso você tem que preparar, não só você, mas eu tive que preparar minha família. E meu pai sempre falava para mim: filho, entidade de classe é uma cachaça. Quando você começar, vai ser difícil você largar. Cuidado. Primeiro lugar, tua família. Tenha certeza que sua família está bem constituída, que a sua esposa está lá te esperando, né? Segundo lugar, tua empresa, porque é dela que você vai viver a hora que você vai deixar as entidades de classe, porque você vai deixar as entidades de classe em algum momento. Por mais que você não queira, você vai deixar. Então, cuide da tua empresa e constitua e prepare a empresa para que você possa assumir mais responsabilidade. E terceiro, a entidade. Então, nós temos sempre, para você atingir ao ponto de preparar a minha empresa para eu poder assumir uma presidência, demorou mais de 12 anos, porque eu tive que constituir líderes dentro da minha empresa que pudessem me substituir quando eu fosse ser presidente de uma entidade. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma empresa bem constituída e ele toca. Minha esposa esteja sempre me esperando eu voltar para casa, e as minhas filhas já estão formadas, e eu procuro, fim de semana, estar com a minha família. E eu acho que para finalizar, um grande pensamento, que o Joaquim, a Ana falou um pouquinho sobre as palavras. Acho que as palavras é uma arma muito poderosa. Tanto é que uma das coisas, quando a palavra disparada não volta atrás. E ela fere muito mais, às vezes, do que uma arma branca ou uma arma de fogo. Porque a palavra fere a alma, o sentimento das pessoas. Isso as pessoas não esquecem nunca mais. Mas eu acho que nós temos, todos vocês, independente de sexo, religião, nós temos uma outra grande ferramenta que todos têm e é muito poderosa, muito mais poderosa que palavras e armas. É pensamento. As palavras surgem dos pensamentos e as ações surgem dos pensamentos. Se vocês, e Deus nos deu, independente da religião de cada um, Deus nos deu a possibilidade do livre-arbítrio. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, pensarem o que vocês quiserem. Já que temos a possibilidade de pensar como nós queremos, por que não pensarmos grande e pensarmos para o bem? Eu acho que quanto maior vocês pensarem e lutarem e planejarem e tentarem atingir essas metas, mais coisas boas vocês farão e mais bem vocês farão para a sociedade, porque o que o Brasil precisa é disso, pessoas de bem, pensando no bem comum. Muito obrigado de ter aqui a possibilidade de estar participando com todos vocês. Agora vem a missão mais difícil do mediador. Ana, tu tem 1 minuto para a tua mensagem final e depois o Joaquim tem também somente 1 minuto. Bem,
Eu penso que se nós seguirmos a nossa missão de sermos, que é a missão que nós escolhemos, que é sermos profissionais da contabilidade, ou como eu costumo dizer, a contabilidade nos escolhe. Então, se vocês foram escolhidos pela contabilidade, vamos falar da nossa profissão com paixão. Quando você fala da sua profissão com paixão, com orgulho, o olho brilha. E quando o olho brilha, as pessoas percebem que o olho brilhou. E quando as pessoas percebem que o teu olho brilhou falando da tua profissão, tu te torna um profissional mais valorizado. Porque tu passa para as pessoas o orgulho que você tem da profissão que você exerce. Quando eu falo da minha profissão contadora, quando eu falo da minha área de atuação, que é a academia, quando eu falo da entidade que eu represento, que é o Conselho Regional de Contabilidade, que é o sistema CFC-CRCs, meu olho brilha sempre. E com esse brilho eu já consegui fazer com que muitas pessoas que não acreditavam no nosso sistema, hoje estejam aqui, tenham vindo para esse evento por um simples telefonema, que às vezes a gente não pensa que tem o poder de fazer com que uma pessoa saia de casa para vir num evento nosso, mas é a palavra. Quando tu fala essa palavra com carinho, com sentimento e com emoção, a gente consegue convencer as pessoas. E o meu objetivo hoje de estar aqui nesse painel é passar para vocês toda a emoção e todo o orgulho que eu tenho de pertencer a esse sistema maravilhoso que me acolheu já há muitos anos. Eu já estive no Conselho Federal de Contabilidade, já passei 1 minuto. Eu hoje estou no Conselho Regional e eu posso dizer para vocês, gente, que esse convívio no sistema, ele nos engrandece como pessoas. Não é por tudo que a gente aprende, é pelas relações que nós estabelecemos, pelo sentimento e pela emoção que nós compartilhamos cada vez que a gente está diante de uma plateia como essa. Portanto, não posso perder a oportunidade de deixar aqui a minha última mensagem, que é do livro O Monge e o Executivo. Qual é a essência de um líder? É ele ser reconhecido pela sua base. E no livro O Monge e o Executivo, ele diz o seguinte: você não precisa dizer que você é. Toda vez que você tiver que dizer que você é porque você não é. O líder é reconhecido pelo olhar, pelo brilho no seu olhar, quando ele fala daquilo que lhe provoca paixão, sentimento e emoção. Estou muito agradecida e muito emocionada de estar aqui com vocês nesse momento. Obrigada. Um minuto para o Joaquim é uma missão que eu quero ver ele cumprir. Tudo bem, com réplica e tréplica dá certinho. Bom, primeiro agradecer a oportunidade realmente de passar alguns minutos aqui, podendo externar um pouco desse nosso sentimento, desse nosso amor pela profissão, pelo que fazemos. E dizer, Márcio, que você tem razão. Eu acho que o líder que nós queremos, realmente não é o líder desocupado, não. Porque o desocupado só tem tempo para ficar falando mal dos outros. Nós queremos o líder que tenha muita coisa para fazer, porque não perde o foco do seu propósito de trabalhar pelo bem. Esse é o líder que nós queremos. E aí puxando o gancho do que a Ana Tésia falou, nós queremos líder que tenha amor no que faz. Amor no que faz. Porque quando tem amor e coloca esse tempero, aí o reconhecimento, como você, Ana Tésia, que é uma líder reconhecida no seu estado e que merece sim toda a nossa atenção e respeito pelo trabalho que você desenvolve aqui como mulher, como professora, como uma desbravadora da contabilidade. E aí eu finalizo as minhas palavras dizendo o seguinte, que todo líder, ele tem que ter propósito, mas ele tem que ter a consciência de que tem que deixar um legado. E esse legado é exatamente quando ele faz o processo de história do bem, história de realizações, e dá não a continuidade
das pessoas, mas a continuidade do propósito, do encontro daquela missão que é de construir, vamos dizer, a tão sonhada, mais igualdade, mais justiça, mais desenvolvimento social. E no Brasil que nós estamos vivendo, nós não podemos perder mais tempo. Nós não podemos perder mais tempo e nem fazermos apostas em desconhecidos que não saberemos do amanhã, porque nós não podemos perder tempo, seja nas reformas que tem que ser feitas, seja na sustentabilidade do equilíbrio que temos que manter. Nós temos uma classe equilibrada, nós temos uma classe responsável, nós temos uma classe que, se olharmos para trás, temos o que dizer do que evoluímos, temos do que dizer de onde avançamos e do posicionamento que temos. Olha, Márcio, vou lhe contar uma história. Hoje o Congresso brasileiro não trata da reforma tributária, não trata da reforma previdenciária, não tratou da trabalhista, nem do Código Comercial, nem de tantas outras leis, se antes dá uma ligaçãozinha lá para o Conselho Federal de Contabilidade, o relator, querendo escutar qual é a posição do Conselho. Sabe o que é isso? Credibilidade de trabalho. Sabe o que é isso? É respeito por um trabalho que está sendo bem feito, que está dando resposta à sociedade. E aí, finalizando, trago aqui a poesia Tempos e Contas, onde diz que Deus pedirá estrita conta do meu tempo, porque é forçoso do tempo prestar contas. Quando nasci, muita conta foi me dada, muito tempo ofertado. Passei o tempo todo a ver as contas e as contas se perderem ao tempo. Quanto tempo perdido, quanta conta foi-se ao tempo. Mas eu não posso mais perder tempo de não fazer as contas, porque eu não quero, como muitos, chegar ao fim dos tempos e só ter conta e não ter mais tempo. Muito obrigado. Tá Fala a vendo, verdade, Rogério? esse guri é bom, né? Tá vendo esse case de sucesso aí, ó, da renovação de lideranças da Gente, política de classe? Tá aí, ó. Estamos encerrando este painel, desejando que todos nós exercitemos diariamente o nosso juramento, onde nós juramos pautar a nossa conduta profissional, observando sempre os nossos deveres de cidadania, independente de crenças, raças ou ideologias, concorrendo para que nosso trabalho possa ser um instrumento de controle e orientação, útil e eficaz para o desenvolvimento sustentável da sociedade e para o progresso do país. Viva o Brasil do bem! Viva a classe contábil brasileira! Uma salva de palmas para os painelistas e para vocês.